Eu queria voltar na igreja católica. Então você acha que a religião ela é um pilar fundamental hoje? É o principal. Engraçado que eu já ouvi falar também que alguns países que não têm religião são os países mais envolvidos economicamente. Então, mas aí que tá. Nós não podemos pensar só em economia, né? Porque existem outros valores nas nações que vão além da coisa econômica. Por exemplo, a China é uma grande potência. Você gostaria de morar lá? Você não poderia ter esse podcast na China. Ah, não sei. Não, eu posso. Depende. O Rubão e o Forinazzi. O Rubão e o Forinazzi vêm cá direto. Tá me convencendo a ir pra China. Cara, mas eu vou te falar aí, Marcelo. Não sei não. A China do Rubão e do Forinazzi é boa, velho. Ah, bom, a China que eles ensinaram a China deles é boa, pô. A China deles é boa. Não, igual o web comunista falando de Cuba, eu ia pra Cuba hoje, dia que ela fosse verdade. É verdade. Não, mas o salário... A China deu uma equilibrada em termos de qualidade de vida. O salário mínimo na China é muito maior que o salário mínimo do Brasil. Não, sim, por isso que Então, a China é justamente esse exemplo. Uma nação não pode ser resumida só em questão econômica. Então, você não tem liberdade, você não tem determinados hábitos salutares, você vira só uma vida só materialista. Um produto só. Vira um produto do sistema. Eu acho que a diferença lá... Mas assim, eles falam que, por exemplo, que eles não estão preocupados com isso daí lá. E quem já foi perseguido e morreu, será que pensa igual lá na China? Tem muito youtuber que sumiu lá na China, né? A maioria das guerras são de países religiosos. E a ateu não. A União Soviética não provocou guerra, a China também não. Não sei. Eu tô jogando na mesa aqui. O senhor não, porque você falou dos países... O senhor é o professor. Eu sei, não, ele falou dos países ricos. É porque eu já vi, esse aí foi legal. Quando você fala os países ricos, são os que têm menos religião, teoricamente, que menos acreditam em religiões. Cara, aí o cara vai falar assim, quais são? Todos eles têm uma cruz na bandeira. Então, eles já foram religiosos, ficaram ricos e aí sim tiveram poder de escolha. Aí funciona o seguinte, a religião deu a base para eles, ter uma sociedade ordenada. Aí quando eles construíram a riqueza, falaram, agora não tem mais religião. Tá bom. E aí a riqueza foi criada porque eles eram ateus. Não dá, né? Não dá para acreditar nessa versão. A França hoje está secularizada. Na prática, um país ateu. Mas olha o histórico católico da França. Vai lá visitar a França. Os monumentos, as igrejas. Pega o período áureo da França e vê como é que era, né? Como é que agora. Vê o que a monarquia católica construiu na França e o que a república laica construiu na França. Não dá nem para comparar um com o outro. A França acabou mesmo, Marcelo? Marcelo? Um com o outro. Sobrou a França, é uma França do passado, né? Uma França dos monumentos. Um povo tão forte, eu falo assim, de valores, eles morriam mas hoje tá acabado, né? Onde eles se perderam? Em que momento da história a França degringolou? Foi aos poucos, né? A Revolução Francesa gerou um ponto de inflexão na história impressionante. Aquele ponto do não retorno, né? Como se fala. E aí mudou a civilização para sempre, principalmente da França. Aí de lá para cá, ladeira abaixo. A Revolução Francesa, eu vi, não li, mas eu vi falando, foi a mais sangrenta das... Não, ela não foi a mais sangrenta, mas as revoluções comunistas foram bem mais sangrentas. Mas ela foi aquela que iniciou esse processo de terror, foi a Revolução Francesa. As revoluções comunistas têm como início, como princípio, como ponto paradigmático a Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma. Ela é o pai dessas crianças. Ela é o pai dessas crianças, sem dúvida nenhuma. Se não tivesse Revolução Francesa, não tinha Revolução Russa. Sem dúvida nenhuma. Caramba, influenciou diretamente. Assim. Causa e efeito, claro. Causa e efeito. Tudo começou na época do iluminismo, isso aí? Não, na verdade começou antes, né? Começou com o Renascimento, né? Renascimento que a gente é obrigado a ouvir, que era uma época de racionalismo, né, de inteligência. Não, homem ao centro. Dá exemplo Leonardo da Vinci, que construía ponte, né, helicóptero, etc. Até para nosso lugar era fascinante. Mas esse foi o lado menor do Renascimento. O Renascimento teve um fluxo de ideias gnósticas, esotéricas, herméticas, alquimistas, cabalistas. Lá foi um caldeirão de o pensamento mais horroroso da história, que começou na Itália e acabou difundindo por outros locais. Gente como Pico della Mirandola, Marcílio de Fitino e outros espalharam, Tommaso Campanella,
e outros acabaram, a gripe, e espalharam então um pensamento horroroso que se difundiu para a Europa inteira. Chegou na Inglaterra, por exemplo, John Dee acabou sendo o principal conselheiro da rainha Elizabeth I. Ele fazia magia mesmo, magia assim, junto com o Edward Keller, que era o braço direito dele, amigo dele, faziam magia lá no palácio da Elizabeth, difundiram astrologia, alquimia. Caramba, era uma parada tipo Game of Thrones. Não, e violenta. A Elizabeth, no leito de morte, achou que ela ia viver para sempre. Ela estava à espera de um elixir milagroso do John Dee. Cara, então... Então o Renascimento ele provocou uma ruptura no pensamento, difundiu ideias completamente delirantes que avançaram para toda a civilização. Se a gente pegar vários nomes importantes da história, tiveram forte influência dessa área. Isaac Newton, por exemplo. Isaac Newton foi o maior físico da história. 80% do trabalho dele é ligado à alquimia, tentativa de prever fim do mundo e tal. Falando completamente com ideias esotéricas. Porque os pensadores dessa época tinham vários caminhos ali de pesquisa, né? E alguns se destacaram mais, né? Mas o grande foco deles foi o pensamento esotérico. O Nicolau Copérnico, o livro dele é uma homenagem a Hermes Trismegisto, do hermetismo antigo. O Galileu Galilei, ligado com astrologia e também com o pensamento esotérico, o fundador da Academia de Ciência de Londres, Robert Boyle, ligado a isso. O Francis Bacon, criador do método científico, ligado a isso, obcecado com sociedades secretas, com iniciações, com magia. Mas tem suas contribuições, tem as suas contribuições também, não? Tem, mas você concorda que é uma coisa desordenada? Completamente desordenado, um pensamento completamente desbirocado, né? É porque eu não enxergo essas pessoas como normais, assim, sabe? Você acha que todo cientista é louco? Não, eu tenho que ter... todo cientista é meio louco, né? Um pouco de louco. Dr. Hyde. Vai começar, né? A cabeça do cara tá a 1000 ali. Alguma coisa ele vai entregar alguma contribuição... Mas sim, provavelmente vai ter muita merda. Não, é lógico que eles entregaram contribuição, mas é que a coisa que é passada para nós é como se fosse um raciocínio objetivo, que o cara sentou na mesa de trabalho dele, ficou estudando de forma racional. Não é. Muitos deles tinham uma forte influência esotérica, gnóstica, conforme eu acabei de comentar. Então houve um desordenamento do pensamento que acaba estendendo para a política, né? O pessoal tem uma visão errada de política. Acho que a política vai melhorar tudo. Não é assim. A política, historicamente, ela é feito do pensamento. Não é causa dele. É lógico que ela pode influenciar, claro. Mas ela é causa do pensamento. Os gregos pensavam a política como o quê? Uma sabedoria prática. Ora, para você ter a sabedoria prática, você tem que compreender a sabedoria do lado teórico. Óbvio, claro. Você sempre tem os primeiros princípios da razão teórica e os primeiros princípios da razão prática. Então, da razão prática é uma aplicação de algum conhecimento, alguma filosofia, alguma visão de mundo, alguma sabedoria. A política na Grécia, que deu o nome, aliás, polis, né? Na polis, era isso. Sabedoria aplicada aos homens de Estado. Então, se você corrompe o pensamento, você vai corromper o pensamento político também. Você vai corromper a política. Quando todo esse pensamento desordenado, que vem desde o Renascimento, chegou nos iluministas, que eram todos uns demagogos com a profundidade de um verniz. Voltaire era um demagogo, um panfletário. Diderot também, d'Alembert, Rousseau, a gente já falou. Esse povo provocou uma reviravolta lá no pensamento da França que gerou um efeito na política, provocou uma revolução, né? Uma coisa completamente artificial. E essa revolução gerou paradigma para o século XX, todas as revoluções que a gente viu. E será que não era porque tinha um bloqueio, sei lá, da igreja e que acabava abafando esses pensadores? Já reparou que a igreja sempre é culpada, né? Ela faz isso, é culpa da igreja, mas aquilo é culpa a igreja tem suas culpas na história também, qual, não tem? Por exemplo? Qual? A Inquisição, por exemplo. Isso não é nada do que falam. Não? Lógico que não. Inclusive não tinha a cruz na brasa ali, ó. Isso, aceita Deus, beija a cruz. Aí não era assim, não era assim. Demônio! Mata! Não era assim. Não? Não. Primeiro a gente tem que voltar a mentalidade da época. Não dá pra gente pegar 2024 e voltar lá, com certeza, com certeza. Então também tem os parâmetros do tempo, né? Sim, claro. Sim.
Agora, muito dos instrumentos hoje de defesa do acusado vêm da Inquisição, nasceram da Inquisição. O sursi, por exemplo, é um instrumento que, se a gente for rastrear, vem lá da Inquisição. Perdão vem da Inquisição. Então, na Inquisição, se você chegasse no tribunal de inquisitores e se arrependesse do que você fez, você era perdoado. Dependendo do crime. Mas você tinha que pedir perdão, aceitar perdão. a Deus e beijar a cruz de chão. E se converter. Mas você à vê, igreja, né? uma coisa que aparentemente não teria relação, é uma coisa que a maioria dos países pune é crimes contra a segurança nacional. Estados Unidos, Brasil, todo lugar do mundo vai punir crime contra a segurança nacional. Né? São os valores que aquela nação mais defende, no fundo, vão ser mais violentamente punidos. Porque no Brasil, agora, a defesa da democracia, bom, não vou avançar no tema. Mas são punidos com violência. Até no Brasil, o crime de segurança nacional é punido com violência. Então, na Idade Média também havia esse conceito de segurança nacional, só que era um outro nome. A fé, para eles, era uma coisa que era de coesão do Estado, coesão da sociedade. Se você altera a fé, altera o jeito de pensar, né? Que é justamente esse princípio grego que eu falei. Então, era determinado desses crimes da Inquisição, não era um crime só, só porque o cara pensou diferente, ele vai ser queimado. Não era assim. Eram determinados crimes que atingiam valores que aquela sociedade dava como os mais importantes para ela. E isso envolvia a coesão do Estado. Isso é claro, e autores, por exemplo, como Harry Cumming, comentando a Inquisição Espanhola. Falando, ela era, às vezes, punida com penas altas, justamente porque era a defesa do Estado. Era a fé, era a democracia da vez. Era da democracia da vez. Caramba, velho. Eu nunca ouvi isso. Então, muitos... mas ela punia com morte, era o último dos recursos. Último. Quando já não tinha mais vez, é que era punido com morte. E era uma questão de sobrevivência, porque... O pessoal fica falando do Giordano Bruno, né? Mas lá Giordano Bruno defendeu. O Giordano Bruno, na realidade, era um espião. Ele estava a serviço da França para fazer agitação na Península Itálica. O que o pessoal fala de Giordano Bruno? Que só porque ele pensava diferente, a igreja mandou matá-lo. Não, ele era um espião, uma pessoa que envolvia numa conspiração e fomentava agitação lá. E o Lutero? Uma espécie de 8 de janeiro lá da época. E o Lutero? O Lutero não foi... O Lutero não morreu. Mas ele rompeu e fez uma outra coisa. Foi excomungado e tal. Mas é porque ele não concordava, né? Mas ele criou... Mas o que o Lutero fez? O Lutero criou... Ele se aliou com os nobres para massacrar os camponeses. Por que ninguém divulga isso? Teve uma revolta de camponeses lá na Alemanha, onde hoje é a Alemanha. Morreu entre 100 a 300 mil camponeses. Em vez do Lutero estar do lado dos camponeses, ele está do lado dos príncipes. Sim, não, tá certo, reprimir, vai lá. Visava o lucro, né? É isso que deu o Lutero. O Lutero promoveu um agitador social, além de religioso, e que promoveu uma ruptura na Alemanha, gerando a Guerra do Campesinato, 1524, 1525. Gerou entre 100 mil e 300 mil mortos. O Lutero se revelou um ditador sanguinário. Todo mundo que pensava contra ele falava, não, você está errado, você tem que ser perseguido mesmo, acabou. E tinha força, você é católico, né? vem cá. Ele apoiou lá, foi contra o Thomas Müntzer, que foi líder dos um líder de um grupo de uns camponeses que foi condenado à morte por um príncipe, ficou do lado do príncipe, tem que morrer. E o Thomas Müntzer era amigo do Lutero. Esse é o verdadeiro Lutero. Calvino era um tirano de Genebra. Qualquer coisinha lá que era contra ele, ele condenava à morte. Acabou. Lá que foi, ninguém fala da Inquisição protestante, né? Que sim, foi brutal. Lá em Genebra não tinha perdão, não tinha auto da fé, não tinha nada disso. Falou lá contra lá o que a elite lá ligada ao Calvino achavam ruim, acabou. Porca. Mas Dinamarca, idem. Inglaterra, idem. Era o contexto, era praticamente o mesmo, né? Tipo, o protestantismo representava o Estado ali naquele momento. Então, mas era uma visão diferente da católica. Porque Agora, por exemplo, por que não se fala que até o século XIX na Inglaterra, católico não podia entrar na universidade? Sabia? Não. Então, sempre foi uma perseguição católica violenta na Inglaterra. Que os ingleses fizeram contra os irlandeses, por exemplo.
Coisas brutais, né? Isso não é falado. Os- Até a Então. Inglaterra é vendida como a terra da tolerância. Você né? pode ir lá na praça maravilha, xingar a tá? rainha, né? Hoje, né? Mas antigamente, como é que nasceram? Um lugar totalmente intolerante. Odiavam católicos, invadiram a Irlanda. Isso aí foi foda. E venderam os irlandeses como escravos para trabalhar no Caribe. Lá, tem até os descendentes deles na ilha de Barbados, em Barbados chamados de Redlegs, né? Uhum. Canelas vermelhas. Teve um general inglês que matou um monte de católico, cortou a cabeça deles, limpou o crânio e trilhou, né? E decorou a casa dela com crânio de católicos. Né? Que isso, cara? Que Falando, absurdo era isso assim aí. o nível. Ele decapitou vários. E pegou o Vários crânio católicos. e pôs para decorar lá. Você ele chegava, era um era como militar, se fosse né? a Depois a entrada tenda de um- militar dele era decorada com crânio de católico. Mano do céu, o negócio já foi macabro mesmo, hein? Tem documentos Era- disso aí falando os isso livros aí? bons falam, só que isso não é divulgado, né? De venda de irlandeses como escravos, levar irlandeses para a Austrália. Levar para a Austrália equivalente a Austrália naquela época era o fim de mundo. Né? Levar para a Austrália era acima dela só a pena de morte. Né? Era igual